Olá, eu me chamo Mariana Rezender e vou apresentar o trabalho intitulado Modelo Linearizado de Sistemas de Distribuição Desbalanceados para a Solução do Fluxo de Carga. Esse trabalho foi escrito junto com Analisa Costa, Sérgio Hafner, Gederson da Cruz e Bibiana Ferraz. Nós somos pesquisadores no Grupo de Modelagem e Análise de Sistemas de Potência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De forma a contextualizar esse trabalho, então, sabe-se que a solução do fluxo de carga é uma importante ferramenta que permite obter o estado de operação de um sistema elétrico. Isso auxilia na tomada de decisão referente ao planejamento da operação e ao planejamento da expansão destes sistemas. As não linearidades nas equações do fluxo de carga podem causar não convexidade em modelos de otimização aplicados a sistemas de potência. Então, como alternativa, têm surgido diversos modelos linearizados que possibilitam obter uma solução aproximada para o fluxo de carga, sem a necessidade de um processo iterativo. Então, utilizando um modelo linearizado, nós podemos resolver problemas de otimização relacionados utilizando técnicas de otimização clássica com garantia de otimalidade. Dentro desse contexto, então, essas abordagens linearizadas se tornam atrativas. O objetivo desse trabalho, então, é apresentar um modelo linearizado capaz de representar redes ativas de distribuição desbalanceadas. Nestes sistemas, nós estamos considerando reguladores de tensão, bancos de capacitores e ainda a possibilidade da geração distribuída operar regulando a tensão. Passando então para a modelagem do sistema de distribuição de energia elétrica, essa formulação é baseada na representação das cargas a partir de injeções constantes de corrente. Os bancos de capacitores são representados como impedância constante. Os reguladores de tensão foram considerados sem perdas e com um TAP conhecido por fase. Os geradores podem operar na forma de regular a tensão ou ainda com um fator de potência definido. Podem também ser monofásicos ou trifásicos. E a representação da rede é baseada em um modelo linearizado, onde nós utilizamos um fator de ajuste no cálculo das tensões nos nós, de forma que as tensões obtidas pelo modelo linear sejam iguais à solução obtida pelo fluxo de carga não linear no entorno de um ponto de operação aqui determinado como caso básico. Assim, a partir da aplicação das equações de balanço de corrente, nós podemos obter um sistema linear de equações. Então, as tensões aqui são calculadas a partir de duas partes, parte 1 e parte 2, e nesse sistema linear, no lado esquerdo nós temos o somatório dos fluxos que deixam nó, e o lado direito vai ser constituído pelo vetor de injeções nodais, geração menos carga. Então, esse sistema ele é resolvido em duas partes, inicialmente se obtém a parte 1 e depois a parte 2 das tensões. E aqui cabe ressaltar que ele vai ter solução para qualquer condição de carga desse sistema e não é necessário um processo iterativo para sua solução. Para validar o modelo, então, nós comparamos os resultados do modelo linear com aqueles obtidos a partir de um fluxo de carga não linear, executado com o auxílio do software OpenDSS. Então, nós comparamos as tensões nos nós e calculamos o índice de diferença das tensões, que vai comparar as tensões obtidas por cada um dos modelos, e também foram comparadas as perdas através do índice de diferença das perdas. O estudo de caso, então, foi baseado no sistema I3E 34 nós modificado. Esse sistema ele é um sistema desequilibrado, tem dois reguladores de tensão e uma carga nominal de aproximadamente 1,8 MW e 1 MVAR. Na execução do fluxo de carga não linear, nós consideramos as cargas modeladas como impedância constante, corrente constante e potência constante, na forma da distribuição dada na documentação desse sistema. Então, os casos foram organizados da seguinte forma. Inicialmente, nós simulamos um caso base, onde os dois reguladores de tensão operam no TAP neutro, não há capacitores conectados e nem geração distribuída. No caso 1 de testes, nós alteramos o TAP dos dois reguladores de tensão desse sistema
Então, no primeiro regulador, na fase A, nós temos o TAP 12, nas fases B e C, o TAP 5. No segundo regulador, na fase A, nós temos o TAP 13, na fase B, o 11 e na fase C, o TAP 12. Também foi considerada a presença de dois bancos de capacitores, um de 300 kVAR e outro de 450. E no caso 2, então, nós alteramos o TAP dos reguladores de tensão para o TAP neutro novamente, os capacitores foram mantidos e foi incluída uma geração distribuída de 1 MW, operando na forma de regular a tensão do ponto de conexão aqui no nó 830. Passando então para os resultados. Bom, inicialmente, comparando as tensões nos nós, nós observamos diferenças bastante baixas. Com relação ao caso base, nós temos aqui na tabela 1 as diferenças das tensões para a fase A, para a fase B e para a fase C. Então, no caso base, nós observamos que a diferença ela é nula. Isso era esperado, já que nós estamos utilizando um fator de ajuste. Então, o modelo linearizado ele é desenvolvido no entorno desse ponto de operação, que é o caso base, e com isso as tensões nos nós são iguais àquelas obtidas no caso utilizando o fluxo não linear. Nos casos 1 e 2, quando a gente passa a modificar essa rede de distribuição, nós observamos diferenças baixas não superiores a 0,72%, aqui para a fase C no caso 1. Isso valida, então, o modelo proposto, mostrando que os resultados são bastante próximos àqueles determinados pelo fluxo não linear. Os perfis de tensão para o caso 1 são apresentados aqui no gráfico à direita, onde em preto nós temos o perfil de tensão do caso base, em azul o perfil de tensão, as tensões obtidas pelo fluxo de carga não linear, e em vermelho pelo modelo linear. Então aqui a gente observa a proximidade desses resultados novamente e uma melhoria nos níveis de tensão, comparando ao caso base. Passando então para o comparativo das perdas, se observa aqui que no caso base, o caso 1 e o caso 2, as diferenças entre as perdas não foi superior a 3,8%. Ou seja, as perdas determinadas pelo modelo linear são relativamente próximas daquelas determinadas pelo fluxo de carga não linear. Os perfis de tensão para o caso 2, que é o caso onde foi incluída a geração distribuída, são apresentados aqui no gráfico à direita. Então, aqui é possível observar que a geração distribuída, ela regula a tensão em 1 PU no nó 830, como foi especificado. A fim de determinar o desempenho computacional, 100 execuções em cada caso foram feitas, foram contabilizados os tempos de processamento de cada execução. Então, aqui na tabela 3, nós apresentamos o tempo médio de processamento, onde é possível observar que, para o modelo linearizado, nós temos tempos médios de processamento bastante baixos. Como conclusões, então, podemos afirmar que o modelo proposto, ele responde adequadamente frente às perturbações impostas. Cabe ressaltar aqui que os casos avaliados, eles apresentam uma condição operacional bastante diferente daquela do caso base, né? E é no entorno do caso base que esse modelo ele é desenvolvido. Com isso, então, podemos dizer que tem-se o potencial de aplicação para análise de sistemas de distribuição em condições de desequilíbrio, a partir desse modelo linear. E cabe também destacar que a solução é sempre garantida, mesmo considerando pontos de operação extremos para o sistema analisado. Com isso, eu encerro a apresentação, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigada.